Olá, gente, bom dia. Hoje eu aqui de novo para dar dicas importantes. Esquema elétrico, monofásico, onde eu vou dar 10 dicas importantes sobre como fazer uma instalação elétrica com segurança. E também a 11ª dica é em relação a casas novas que estão sendo feitas, não são bem projetadas, onde as pessoas não deixam as tomadas para ar-condicionado. Isso é uma dica que vale para arquiteto, engenheiros e mestre de obras, e até mesmo os pedreiros que possam sinalizar um projeto nessa área. A dica número 1 é, para você fazer isso com segurança, para você entender o que está acontecendo na sua residência, assista sempre o vídeo. Essa é a dica número 1. A dica número 2 é sempre que precisar, assiste o vídeo de novo. Isso, com esse esquema elétrico, você vai conseguir fazer sua instalação elétrica na sua casa com segurança. Essa é a dica número 2. Dica número 3 é, sempre use produto de qualidade. Quando você usa produto de má qualidade, isso pode dar curto-circuito, sobrecarga no seu sistema elétrico. Isso pode vir a ocorrer até mesmo incêndio. Dica número 4 é, faça com profissionais. Se você não entender para fazer com profissionais, faça você mesmo, mas siga essas dicas aqui. São dicas importantes, sou eletricista há mais de 20 anos. Nunca aconteceu nenhum problema em nenhuma residência que eu fiz esse tipo de instalações. Então, se você seguir todas as dicas aqui que eu vou dar, você vai fazer uma instalação elétrica com segurança. Dica número 5, sempre use caixa de distribuição. Depois eu vou mostrar com mais facilidade aqui. Isso aqui é uma caixa de distribuição, onde você vai entrar energia e daqui você vai distribuir essa energia para o resto da sua casa. Caso seja em caixa de distribuição, acontece vários acidentes. Dica número 6 é nunca use disjuntor acima de 10 amperes. Aqui são sinais como se fossem disjuntores. Aqui eu tenho 4 disjuntores. 5 disjuntores. Esses 5 disjuntores são todos de 10 amperes. Apenas um único é acima de 10, que é o disjuntor geral. Os disjuntores demais, tomadas, lâmpadas, ar-condicionado, tem que ser 110 amperes. O único que pode ser mais do que 10 é o chuveiro elétrico, que tem que ser no mínimo de 20 amperes. Essa é a dica número 6. A dica número 7 é não use cabos elétricos acima de 4 mm para tomadas. Esses orifícios que existem aqui, que são como se fossem as tomadas, esses orifícios das tomadas de 10 amperes, os orifícios é o fininho, é a quantidade correta de conectar um fio de 2,5. Se você usar o de 4, vai ficar muito apertado. Isso pode ser que esse fio venha a soltar futuramente e haver um curto-circuito na própria tomada. Isso acontece geralmente, onde acontece até mesmo incêndio, né? Dica número 8, em relação a tomadas, tem que ser sempre de 10 amperes. Existem pessoas que botam tomada de 20. Tomada de 20 amperes somente em chuveiros elétricos. Ou então em motor de portão, que às vezes o próprio fabricante já peça que alguém usa tomada de 16 ou de 20, e até mesmo disjuntor, que não seja de 10. Essa é a dica número 8. Dica número 9, aterramento de chuveiro, muito importante. Tem gente que faz a instalação do chuveiro, mas não usa aterramento. Quando usa aterramento, usa só um ferroinho, acha que está aterrado, mas não está. Uma descarga elétrica, isso vai matar você, porque o chuveiro elétrico é um objeto da sua casa onde tem mais resistência elétrica. O chuveiro chega a consumir até 30 amperes, então a descarga do chuveiro elétrico é muito grande. Por isso, use aterramento de segurança. Dica número 10, os cabos de chuveiro tem que ser no mínimo de 4 mm. Se você quiser usar de 6 mm, pode usar, mas o correto é usar de 4. 2,5 nem pensar. Usar cabo de 2,5 em um chuveiro elétrico vai dar sobrecarga. Ou vai dar sobrecarga, ou então mesmo quando você acionar o chuveiro, vai ficar desligando esse disjuntor, porque vai dar sobrecarga na fiação que é fina e vai ficar desarmando o disjuntor. Sem contar que vai consumir a mais, certo? Então, para quem não sabe entender o que é fiações elétricas, aqui eu tenho um gráfico aqui, são tabelas, de como se divide a fiação elétrica em WG e milímetro quadrado. Tem pessoas que não entendem como milímetro, como tem pessoas que não entendem a WG. 1.0, que é um milímetro, é um fio da AWG 16. Ele tem capacidade máxima de 14 amperes. O fio de 1,5, ele representa o fio 14. Muita gente conhece como fio 14, é o fio de 1,5. Ele tem a carga máxima de 17 amperes. Fio de 2,5, 12 AWG, 24 amperes. Fio de 4 milímetros, que é o fio que geralmente usa em chuveiro, 10 AWG, que ele tem capacidade para 32 amperes. E o fio de 6 milímetros, que é de 8 AWG, que carrega 41 amperes. Esse fio mais grosso aqui, que vocês estão vendo, que esses são fios que entram no disjuntor da CELP, ou outro lugar que a companhia energética é diferente, ele vai chegar com a distribuição de todo de 6 mm, não usa menos do que 6 mm. Esse cabo azul é o neutro, ele passa por dentro da caixa de distribuição, mas porém, ele só faz passar para a casa de teste
ele segue para toda ramal de distribuição da casa. Esse fio vermelho é o fio fase, onde vai passar pelo disjuntor de 35 amperes lá fora, e lá dentro da caixa da quadra de distribuição vai ter mais um disjuntor de 35 amperes para desligar tudo, e os demais que são o número 1 aqui é o do chuveiro, é de 20 amperes, e o 3, o 4 e o 5, que são de tomadas, ar-condicionado e lâmpadas, são todos de 10 amperes. Então não pode usar disjuntor de tomada simples, iluminação e ar-condicionado disjuntor acima de 10 amperes. Esse disjuntor ele não vai desarmar em caso de curto-circuito ou na placa de algum aparelho, ou até mesmo pequenos curto-circuitos que haver na instalação elétrica. Esse quadro aqui abaixo é como se fosse uma instalação de uma casa maior, onde existe vários chuveiros elétricos, ar-condicionado. Então esse quadro aqui representa a mesma parte daqui, porém eu fiz com aqui um barramento. Esse quadro de distribuição não representa o barramento. Esse aqui existe um barramento, onde esse fio elétrico, o fase, chega com 6 milímetros aqui no disjuntor geral. Esse disjuntor geral vai passar para o barramento. Esses barramentos são vários orifícios, ou até mesmo parafusos, onde você conecta os disjuntores. Aqui nós temos o número 1, que é o disjuntor geral, que é 40 amperes. O disjuntor, aliás, o G, que é o geral, 40 amperes. O número 1 aqui é um chuveiro elétrico, o disjuntor tem que ser de 25 amperes. O disjuntor número 2 é outro chuveiro elétrico, isso é uma casa que tem 2 chuveiros elétricos. Número 3, ar-condicionado. Número 4, ar-condicionado, casa com 2 quartos, ar-condicionado. Número 5, motor do portão. Esse motor do portão, geralmente o fabricante, alguns pedem de 16 amperes, outros pedem de 10. Número 6, tomadas de 10 amperes. Essas tomadas, geralmente em casa maiores, você tem que usar um disjuntor só para a cozinha e área de serviço, e outro disjuntor para as demais tomadas das casas, porque é onde o consumo maior da residência é a cozinha. Número 7, mais tomada, é as tomadas dos quartos, tomada de sala, tomada de garagem. Número 8, iluminação. Esse número 8 aqui é um disjuntor de 10 amperes, que serve para toda a iluminação da casa. E o disjuntor número 9 é opcional, caso você queira colocar outro ar-condicionado em sua residência, ou até mesmo você queira colocar de repente uma churrasqueira elétrica, que uma churrasqueira elétrica consome muito grande, então você deve usar um disjuntor somente para a tomada de churrasqueira elétrica, onde você vai usar uma tomada não de 10, mas uma tomada de 16 ou de 20 amperes. Lembrando sempre que essa fiação aqui que eu estou botando aqui são fiação de 4 milímetros para ar-condicionado, para chuveiro elétrico, quer dizer, a fiação de 2,5 para ar-condicionado e tomadas. A fiação de lâmpada você pode usar de 1,5 tranquilamente, que são fios de 1,5 que tem capacidade máxima de 17 amperes. Lembrando que para atingir esse máximo de 17 amperes de lâmpada, você vai ter que usar aí mais ou menos 200 a 250 lâmpadas de LED ou de fluorescente para atingir essa carga máxima. Então você pode usar a fiação de 1,5 tranquilo. Mas por vida dúvida pode usar esse quadro todo aqui de 2,5. A fiação que vai para os interruptores, que aqui está representando os interruptores, e para as lâmpadas, pode usar tudo de 1,5. Tomadas aqui de 2,5. E aqui os aterramentos de chuveiro, como eu falei, o aterramento do ar-condicionado, geralmente o aterramento do ar-condicionado e das demais tomadas é bom ser separado do aterramento do chuveiro. Esse outro aterramento aqui é um aterramento que ele não contribui para a descarga elétrica, mas sim para dar reforço à carga neutra que vai entrar na sua casa. Várias casas desligando esse fio aqui, desse aterramento aqui, as casas das residências seria menor a amperagem, então vários equipamentos não funcionariam se todo mundo desligasse. Então isso aqui serve para dar reforço à fiação neutra, certo? E a décima primeira dica que eu falei no início é em relação a ar-condicionado, instalação de ar-condicionado. Tem gente que vai colocar ar-condicionado e não deixa o lugar lá tomada. Isso aqui serve para engenheiros, arquitetos e pedreiros. A tomada do ar-condicionado sempre deve ficar de 30 a 40 centímetros do centro da janela, onde vai ficar a evaporadora. E de 25 a 30 centímetros da altura do forro. Se o forro vai ficar aqui, você mede 30 centímetros para baixo. A janela vai ficar aqui, você mede o centro da janela aqui, você mede mais de 25 até no máximo 40 centímetros, para essa fiação ficar toda por trás da evaporadora do ar-condicionado, para quando você instalar não ficar nenhum fio aparente. Essa é uma dica que vale para os projetistas e também para os engenheiros arquitetos. E até mesmo pedreiros que estão fazendo esse serviço aqui,
que possa dar uma dica para quem projetou, que não está faltando essa tomada. Então, essas são dicas importantes e um abraço a todos. Inscreva-se no meu canal para assistir outras dicas. Vou dar dicas sobre crianças, vou dar dicas sobre mais dicas sobre como socorrer alguém que está morrendo eletrocutado, e dicas também em relação a trânsito, que não foi bem esclarecido, mas vai dar mais dicas importantes. Gostou? Dá um ok e inscreva-se no meu canal para ver mais dicas, ok? Obrigado e até a próxima.